Boa tarde a todos. Obrigado ao Pedro. Antes de mais nada, queria agradecer o convite ao Marcelo Magalhães e o German Sermantin, dois amigos. E essa mudança na mesa não muda em absolutamente nada, porque a qualificação dos profissionais que estão aqui ao meu lado certamente vão atender aí o anseio e a curiosidade de todos os participantes. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o professor doutor e, inclusive, livre-docente pela USP, Helenilson Cunha Pontes, que vai falar sobre um tema extremamente interessante e recente, que é sobre a Emenda Constitucional 87/2015, que trata aí a respeito da tributação dessas operações não presenciais. Com a palavra, o professor. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, meus colegas Pedro Anan, grande amigo, colega de CAF, tributarista reconhecido por todos nós. Doutor Adolfo, igualmente, grande tributarista, com muitos textos de livros escritos também. Doutor Ricardo Saliba, que preside essa mesa. Gostaria de renovar meu agradecimento ao presidente da PET, doutor Marcelo, meu amigo de muito tempo. Cumprimentar alguns amigos que vejo aqui, especialmente o doutor Edmar, doutor Raul, que não vi há algum tempo. Com muita alegria que eu volto ao simpósio da PET depois de 4 anos, afastado dos congressos, simpósios, exercendo outra atividade. E com muita alegria, Marcelo, que eu agradeço o convite de poder voltar a esse simpósio, a esse evento que já é o 13º, que já faz história no direito tributário. Agora que o direito tributário perdeu a dialética, e eu desafiava o Marcelo outro dia, Marcelo, talvez a PET tenha assumido uma importância até maior agora, Adolfo, né? Nós perdemos a dialética, que foi o fórum durante 20 anos, onde o direito tributário ganhou vida, onde todos, acho que a maioria de nós aqui, podemos conviver com grandes tributaristas, grandes professores, onde o direito tributário ganhou vida no Brasil. Talvez nenhum outro país ocidental o direito tributário seja tão discutido, debatido, do que no Brasil. E o Valdir e a dialética, digo que tem responsabilidade positiva nesse processo. Nós perdemos a dialética. E eu dizia, conversava com alguns amigos tributaristas, e agora, onde é que a gente vai encontrar para poder debater, conversar, discutir, debater, discordar, né? Escrever, discordar, contestar, né? E talvez a PET seja um campo que a gente não possa deixar morrer, porque nós precisamos disso, todos nós. Cada vez que a gente participa de um evento, seja na condição de palestrante, seja na condição de quem está assistindo, certamente a gente ganha muito e sai maior do que entrou. Eu me sinto assim todas as vezes que participo de eventos de natureza jurídica, né? Então, eu queria parabenizar o Marcelo pela PET, o Adolfo, que comanda a revista, e sei que e tem uma responsabilidade grande de não deixar morrer, viu, Marcelo? Estou dizendo aqui a sua responsabilidade de não deixar morrer a PET depois do que a dialética. Então, nós temos que estar aqui do seu lado, conte conosco para que isso não aconteça. Bem, o desafio que o Marcelo me coloca é aquele de refletir um pouco sobre a Emenda Constitucional 87 de 2015, que veio regular o chamado comércio não presencial, né? Antes de entrar diretamente nesse tema, é importante, para compreendê-lo, até fazer um pouco de background histórico para entender como é que esse tema chegou no momento atual, né? O ICMS, desde a emenda 18 de 65, né, tem no Senado Federal reserva ao Senado Federal a competência para fixar as alíquotas interestaduais. Então, a emenda 18 vinha e dava ao Senado a competência para fixar as alíquotas interestaduais. Veio a Constituição Federal de 67 e disse que caberia ao Senado fixar não apenas as interestaduais, mas também as alíquotas máximas para as operações internas e para as operações de exportação. Mais ou menos o mesmo desenho que nós temos hoje. Então, essa ideia
de que o Senado é que fixa as alíquotas interestaduais, vem lá da emenda, ou melhor, da Constituição Federal de 67. E se referia em alíquotas máximas para as operações internas, interestaduais e de exportação. Sempre alíquotas máximas para as operações internas, interestaduais e de exportação. Muito bem. Só com a característica de que essa resolução, diferentemente do que acontece hoje, era de iniciativa exclusiva do presidente da República. Portanto, nenhum senador poderia propor um projeto de resolução fixando uma alíquota de ICMS por resolução senatorial. Dependia de uma iniciativa do presidente da República. Esta era a regra do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal de 67. E foi com base nesta regra que o Senado Federal expediu a Resolução 65/70, que trouxe uma questão interessante, porque ela vai ter uma repercussão nos dias de hoje. Que, ao definir a operação interna, portanto, a Constituição falava de operação interna, interestadual e de exportação. E veio a Resolução 75 e disse, olha, considera-se operação interna aquela que, ainda que realizada com contribuinte, ou melhor, com destinatário em outro Estado, se esse destinatário em outro Estado for não contribuinte, isso é considerado, ou deve ser considerado operação interna. Ou seja, fugindo do critério geográfico que nós adotamos hoje. Hoje, para nós, é claro que uma operação interestadual é uma operação entre dois estados. Um vendedor num estado, o comprador no outro estado. Mas já houve no passado uma resolução do Senado que disse que a operação interna era também uma operação entre dois estados, ou entre dois sujeitos em estados diferentes, desde que este destinatário fosse não contribuinte. Justamente o tema que vem hoje sendo objeto da regulação da emenda constitucional 83. Ou seja, a característica de o destinatário ser não contribuinte, para o Senado, nesta resolução, dava a condição de operação interna. E a segunda condição é de que a mercadoria fosse para bem de uso ou consumo, ou seja, que o destinatário fosse o consumidor final desta operação interestadual. Geograficamente, mas juridicamente, uma operação interna para efeito de definição de alíquota. Evidentemente que os contribuintes se insurgiram contra essa resolução, porque ela implicava um aumento de tributação, na medida em que você tem uma tributação interna sempre maior do que a tributação interestadual, e você tinha ali, portanto, um aumento de carga tributária. Os contribuintes foram à Justiça, e o plenário do Supremo, na representação 965, relator ministro Cunha Peixoto, decidiu que não poderia o Senado Federal ampliar ou exercer uma competência definindo a operação interna, diferentemente do critério geográfico, que era um critério que estaria subliminar, que estaria pré-compreendido pela Constituição quando se falava de operação interestadual. Essa interpretação, inclusive, virou súmula 569, segundo a qual é inconstitucional o diferencial de alíquota de ICMS nas operações estaduais em razão de o destinatário ser ou não contribuinte do imposto. Portanto, essa questão de tratar uma operação interestadual como interna, considerando a característica ou a natureza de quem vai receber a mercadoria, de quem é o destinatário, já é uma questão que vem no direito tributário brasileiro, não é de hoje. Então, o que nós vamos discutir aqui daqui a pouco, sobre como tratar esse sujeito que é o destinatário dessa mercadoria, não é uma questão nova. Isso já vem, eu estou dando aqui uma resolução de 1970. Né? Então, uma regra que vem na Constituição de 67. Né? Então, nós estamos aí falando de 45 anos, pelo menos, de um debate sobre a chamada operação interestadual e os seus contornos para efeito de definição de alíquota interestadual. E essa questão da natureza jurídica ou da condição do destinatário ser ou não contribuinte do ICMS só foi constitucionalizada com a emenda constitucional 23 de 83, que ampliou a competência do Senado para estabelecer as alíquotas interestaduais e internas de exportação, inclusive
quando essas operações interestaduais se destinarem a consumidor final. Por quê? Porque o Supremo, quando julgou a resolução do Senado, dizia: a Constituição estabelece o princípio da uniformidade das alíquotas. A Constituição não faz diferença na operação interestadual se o sujeito que está recebendo a mercadoria é consumidor final ou não é, se o sujeito que está recebendo a mercadoria vai usar ou consumir a mercadoria, ou se o sujeito que está na ponta recebendo a mercadoria é ou não contribuinte do imposto. Nada disso está na Constituição. Por isso, a resolução se tornou inconstitucional. Veio a emenda 23 de 83 e disse: não, o Senado poderá fixar alíquotas, operações internas, interestaduais, inclusive naquelas destinadas a consumidor final. Portanto, o que nós vamos ver na Constituição 88, quando vem a Constituição 88 tratando de consumidor final, algo que veio renovado pela emenda constitucional 23 de 83, que tem uma motivação histórica, tem uma origem. A Constituição de 88 não colocou lá consumidor final porque o legislador constituinte imaginou. Não, colocou porque aquilo já foi objeto de uma grande celeuma ao tempo do antigo ICM, na definição da competência do Senado para fixar a alíquota interestadual. Então, a colocação do destinatário, da circunstância do destinatário ser ou não consumidor final, da mercadoria ser ou não usada para uso ou consumo, do consumidor ser ou não contribuinte do imposto, é uma questão que vem desde o antigo ICM, desde a emenda constitucional 1865, passando pela Constituição Federal de 67, passando pela emenda constitucional 23 de 83, chegando finalmente à Constituição 88, que continua reservando ao Senado um papel especial na definição das alíquotas do ICM, do ICMS. E por que eu estou sempre chamando a atenção do Senado Federal? Porque o ICMS é o grande tributo da federação. O ICMS representa mais de 50% das receitas dos estados. Nós somos um estado federal, ou um federalismo de pernas mancas, porque os estados não têm competência para iniciar processos de imposição tributária fora dos quadrantes da Constituição. E o grande alicerce financeiro que os estados têm é o ICMS. No entanto, a capacidade legiferante do ICMS ela vamos dizer assim, balizada pela Constituição, de forma meu juízo excessiva, mas reservando ao Senado Federal competências muito importantes, sobretudo na questão das operações interestaduais, que são aquelas que dizem respeito, ou que podem representar a alocação de investimentos e de receitas de um estado A para um B, ou de uma região A para B, na medida em que você troca as alíquotas interestaduais. Essa ideia de que você tem alíquotas interestaduais diferentes de região A para região B, ou de região B para região A, é uma novidade na Constituição 88. Até a Constituição 88, você tinha a resolução 129 do Senado Federal, que estabelecia uma alíquota interestadual das regiões Sul e Sudeste de 16% e das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de 16%. Então, você tinha uma uniformidade de alíquotas nas operações estaduais, como você tinha basicamente uma uniformidade de alíquotas nas operações internas. Então, com a Constituição 88 é que nós criamos essa ideia de que é preciso transferir recursos dos estados chamados industrializados, Sul, basicamente Sul e Sudeste, para os estados menos industrializados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Então, essa lógica foi nova, foi implantada na Constituição 88. É uma lógica que não existia no ordenamento constitucional anterior e não existia desde a origem do ICMS. Então, e esta nova lógica, que é a lógica de termos alíquotas em regiões para regiões diferentes do ponto de vista das operações interestaduais, é que está na matriz da guerra fiscal, dos conflitos entre os estados e do que está acontecendo agora nessa emenda constitucional e que vai acontecer agora na implementação dessa emenda constitucional a partir de janeiro do ano que vem. Então, esse resgate histórico é importante para mostrar que nós estamos vivendo, ao passo que nós estamos vivendo um momento novo, no que tange a definição de quem é efetivamente consumidor final, como se caracteriza esse consumidor final, como se caracteriza esse contribuinte.
Quer dizer, para ser contribuinte, o que precisa ter? Precisa ter uma inscrição estadual? Basta a inscrição estadual para ser considerado contribuinte? Não basta ter a inscrição estadual? Qual é a prova dessa condição de contribuinte que o Estado remetente tem que exigir ou pode exigir daquele que está comprando a mercadoria em outro Estado? Então, esse é um tema que ganha novos contornos em face da nova emenda constitucional, mas que vem de longo tempo. Né? De longo tempo, porque já foi discutido isso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, lá a quando da discussão da Resolução 65 de 70, né? 1970. Muito bem. A Constituição de 88 continua reservando ao Senado Federal, já agora mantida a iniciativa do Presidente da República, mas também de 1/3 dos senadores, ou seja, abre a possibilidade para que o Senado inicie um processo, né, de estabelecimento de alíquotas, as alíquotas aplicáveis a operações de prestações interestaduais e de exportação. Então, a competência que estava na Constituição anterior foi mantida na competência na Constituição atual, com a ressalva de que agora o Senado pode propor a resolução por 1/3 dos seus membros. Então, isso vem sendo feito no Senado. Agora mesmo, a semana passada, o senador Randolfo, do Amapá, propôs uma resolução com o texto dos senadores, propondo alíquotas internas máximas, com base em outra competência, e alíquotas interestaduais para o querosene de aviação, com o fundamento de estimular a aviação regional. Quer dizer, o Senado, aos poucos, alguns senadores, pelo menos, vai tomando a iniciativa de exercer a competência na definição das alíquotas. Eu acredito, pessoalmente, que esta é uma tendência irreversível. Eu acho que, cada vez mais, os estados vão usar os seus senadores para tomar iniciativa na definição de alíquotas, que pode ajudar muito ou atrapalhar, dependendo de como isso vai ser tratado pelos estados e pelo próprio Senado Federal. A Constituição, quando trata das operações interestaduais, ela cria, ou ela mantém, né, aquela regra da Constituição Federal de 67, ao estabelecer que, em relação às operações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outros estados, adotará interestadual se o destinatário for contribuinte do imposto. Então, se o destinatário for contribuinte do imposto, a alíquota é a interestadual e o contribuinte do imposto destinatário recolhe o diferencial de alíquota no estado que está situado, o que traz a discussão, já muito antiga, de que se esse diferencial de alíquota deve ou não deve estar previsto numa lei complementar, se esse diferencial de alíquota deve ou não deve estar previsto numa lei ordinária estadual, se pode diretamente o estado destinatário cobrar diretamente, aurindo diretamente a competência da Constituição, esse diferencial de alíquota, porque a lei complementar 87 não previu esse diferencial de alíquota, né? O que é uma discussão antiga no direito brasileiro, e não me consta que o Supremo tenha posição sobre isso, né? Ou seja, a lei complementar 87, quando ela trata do diferencial de alíquota, ela refere-se, ainda que indiretamente, apenas para o caso das prestadoras de serviços, dos serviços tributados pelo ICMS, não para as mercadorias, o que deixou uma questão em aberto. E algumas legislações, o Pará, inclusive, sequer estabelece na lei ordinária o dever de pagar o diferencial de alíquota, não prevê, né? Então, é uma questão doutrinária muito grave, né, porque há doutrinadores que entendem que precisaria haver uma lei complementar, a lei complementar 87 deveria ter previsto isso, portanto, haveria um vácuo aí que o Estado destinatário não poderia cobrar o DIFAL, o diferencial de alíquota. Outros, como o professor Roque, por exemplo, entende que não, que essa competência deriva direto da Constituição e os estados podem, porque a Constituição já previu que o diferencial, por exclusão, que o diferencial é do Estado destinatário, mas essa é uma questão, salvo o melhor juízo, em aberto na jurisprudência do Supremo. Nós não temos uma decisão do Supremo clara sobre a necessidade ou não de lei para esse diferencial de alíquota, ou de lei complementar, ou de lei ordinária, para esse diferencial de alíquota. Mas nas alíquotas internas, e aplicável à alíquota interna, ainda a Constituição, quando o destinatário não for contribuinte dele. Bem, aqui vem o tema do chamado comércio não presencial, ou seja, alguém que vende uma mercadoria para alguém que está em outro estado, sendo que esse que recebe, esse comprador, não é contribuinte do ICMS.
né? Esse que não é contribuinte do ICMS se submete, portanto, a uma alíquota interna, pela Constituição, do Estado onde está situado o vendedor, né? O que muitos denominam de chamado comércio eletrônico, mas, na realidade, isso aqui é o chamado comércio não presencial. Eu estou em outro Estado e compro algo em outro Estado na condição de não contribuinte. Então, eu moro no Pará, venho para São Paulo e compro uma televisão aqui em São Paulo, né? Meu endereço é do Pará, né? E compro uma televisão em São Paulo. Essa é uma operação interna, né? Se eu morasse em São Paulo, não haveria dúvida de dizer que é uma operação interna, mas eu não moro no Pará. Eu não moro em São Paulo, moro no Pará. Então, essa mercadoria vai sair de São Paulo e vai ao Pará, para o contribuinte, para o destinatário, o comprador que está no Pará. Isso, em 88, talvez fosse uma coisa de menor importância, talvez até antes de 88 fosse uma coisa de menor importância, mas com o crescimento do comércio eletrônico, o comércio não presencial, entendido isso como aquele onde o comprador e vendedor não estão frente a frente, né, pelo menos fisicamente, na tela de um computador, por exemplo, isso assumiu uma dimensão extraordinária com o crescimento do chamado comércio virtual, comércio eletrônico. E os estados consumidores, que são os estados norte e nordeste, basicamente, seguidamente estavam recebendo cada vez mais mercadorias compradas nos estados produtores ou vendedores, gerando, portanto, perdas arrecadatórias para esses estados. E começou, portanto, uma guerra desses estados ditos consumidores contra os estados ditos vendedores, onde estavam os grandes centros de distribuição, São Paulo, Rio, Minas Gerais, onde estão os grandes centros de distribuição de mercadorias. Isso começou, vocês lembram, há uns 10 anos atrás, com a questão dos automóveis, né, onde as empresas, as montadoras vendiam diretamente, né, e foi preciso o CONFAS entrar e regular. Hoje, uma venda de automóvel, embora feita diretamente pela fábrica, ela tem que passar por uma concessionária estabelecida no lugar onde está situado o comprador, portanto, uma flexibilização da venda direta, né? E, no caso do comércio eletrônico, de mais bens, isso assumiu uma dimensão extraordinária. E começou uma guerra dos estados dito compradores, né, contra os estados dito vendedores, ou estados onde estão situados os grandes centros de distribuição. O resultado disso foi o protocolo 21 do CONFAS, né? O protocolo 21 de 2011, onde 10 estados, Acre, acho que mais de 10, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Fora São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e Paraná e Rio Grande do Sul. Os outros todos assinaram esse protocolo, e que estabelecia mais ou menos o seguinte: nós, estados compradores, vamos cobrar o diferencial de alíquota nas operações, vamos tratar essas operações de comércio não presencial como operações interestaduais. Portanto, nós vamos cobrar o diferencial de alíquota quando essa mercadoria entrar no nosso território, né? Engraçado que esse protocolo não citava a condição de consumidor final, do consumidor final ser ou não contribuinte do imposto, que é a condição que a Constituição coloca, né, para que essa alíquota interestadual fosse aplicada, né? E nem tratava de comércio eletrônico, tratava de vendas, consumidor final que adquire mercadoria bem de forma não por meio de internet, telemarketing ou showroom, né? Então, era um protocolo, vamos dizer assim, amplo, de modo a capturar todas as compras realizadas, né, por consumidores finais via internet ou via qualquer um desses mecanismos. E os estados passaram a exigir diretamente o ICMS na entrada dessas mercadorias, o diferencial de alíquota na entrada dessas mercadorias nos seus territórios, né? Inclusive nas operações procedentes de unidades da federação não signatárias destes produtos. Você imagina o que é? São Paulo, por exemplo, não é signatária do protocolo. Então, alguém que está em São Paulo vende um livro ou um CD para um consumidor que está em Pernambuco, e aí o Estado de Pernambuco vai e cobra lá do consumidor o diferencial de alíquota
da venda interestadual, sendo que a venda saiu de São Paulo, e São Paulo, por não ser parte do protocolo, não cobrou aqui, né, esse diferencial de alíquota, porque tratou a operação como uma operação interna, venda para um consumidor final, não contribuinte do imposto. E esse protocolo, evidentemente, gerou uma confusão danada, inúmeras impugnações judiciais, vários tribunais de justiça afastaram a aplicação desse protocolo para contribuintes em diferentes regiões do Brasil, e porque, pela Constituição Federal, o protocolo resolvia diretamente um regramento de uma operação interestadual sem ter fundamento constitucional. Quer dizer, como é que o Estado se reúne e dão outra regulação a uma operação interestadual que não aquela regulação que está reservada constitucionalmente, pelo menos em princípio, em caráter geral, ao Senado Federal, através de uma resolução. Alguns dizem reservada até à lei complementar, e não ao Senado, né? Que aqui é uma outra discussão, né? Se, com o novo convênio, impugnado judicialmente, já começa a ser impugnado em alguns lugares, nós vamos precisar de quê? De uma lei complementar, ou nós vamos precisar de uma resolução do Senado para regular o que é, afinal, esse consumidor final e qual é a base de cálculo dessa operação, que é um outro tema que eu vou tratar em seguida. O fato é que esse convênio ele veio de forma mano militar e pelos estados supostamente lesados, e começaram a aplicar diretamente e cobrar nas fronteiras dos estados esse diferencial de alíquota, como se aquela operação fosse uma operação destinada a contribuinte e não a não contribuinte. Mas, em setembro de 2014, por unanimidade, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade desse protocolo, afastando, portanto, esse protocolo, a aplicabilidade desse protocolo nas operações interestaduais. Para o Supremo, o que os estados fizeram foi uma espécie de autotutela, né, das receitas do imposto. Eles se reuniram, alguns estados, disseram, olha, vamos fazer assim, inclusive contra quem não quer fazer assim, que são os estados que não subscreveram o protocolo. E a questão ficou razoavelmente pacificada, até que veio a emenda constitucional 87, né, que, de certa forma, né, trouxe a mesma regra do protocolo, só que de uma forma mais moderada, né. Estabeleceu que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, e aqui vem a diferença, contribuinte ou não do imposto, esse é o ponto central, quer dizer, se na regra, antes da emenda, se fosse contribuinte, a operação era interestadual, diferencial de alíquota devido ao estado onde está o consumidor. Se não fosse contribuinte, a operação era interna, aplicada à alíquota do estado do vendedor. Agora não. Se a venda for ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, ou seja, a condição de ser contribuinte ou não, é indiferente para efeito da aplicação da Constituição, localizado em outro estado. Portanto, o critério está claro aqui, o critério é geográfico, não é mais um critério que admite uma interpretação pelo Senado, é um critério geográfico. O contribuinte tem que estar em outro estado para que a operação seja interestadual. E o contribuinte pode ou não ser contribuinte do imposto. O comprador pode ou não ser contribuinte do imposto, é indiferente. A regra é, adota-se a alíquota interestadual, ou seja, o princípio é da alíquota interestadual. As vendas interestaduais no Brasil, a partir da emenda 87, o princípio é a alíquota aplicável é a interestadual. E caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, aqui tem um jogo de palavras que precisa ser olhado com muita clareza, né? Quer dizer, quem olha para a emenda, a primeira impressão que fica é, não, o princípio é da alíquota interestadual. Aí, em seguida, a emenda diz, olha, mas a diferença entre a alíquota do destino e a interestadual compete ao estado destinatário. Então,
Na realidade, o princípio é o da alíquota do destino. O que está escrito na Constituição é que o princípio é a alíquota do destino. O que põe a seguinte pergunta: alguém que vende uma mercadoria, alguém que vende uma água mineral dessa, para alguém que está em outro estado, qual é a alíquota aplicável? Bem, eu preciso saber qual é a alíquota do estado de destino para a água mineral. Porque o que eu vou ter que recolher, aqui para São Paulo, é a diferença entre essa alíquota e a alíquota interestadual, que se for para o Pará, por exemplo, é 7. Então, se eu mandar alguma coisa daqui para o Pará, é 7. Bem, mas se a água mineral no Pará for supérfluo, e lá existe uma lista de supérfluos, supérfluo é 30%. Então, a alíquota para supérfluo no Pará é 30%. Tem uma série de coisas, cigarro, uma série de coisas que são supérfluos. Mas suponhamos que a água seja supérflua. Então, eu tenho que saber, quando eu vender, se a água no Pará é supérflua. Então, se a água for supérflua, eu tenho que pagar 30, tenho que fazer a seguinte conta, 30 menos a alíquota interestadual, que venda para o Pará, é 7. São Paulo, Norte, é 7. Então, 30 menos 7, 23. Eu recolho ao Pará e 7 eu recolho para São Paulo. Quer dizer, o que põe a obrigação de todos os contribuintes que realizam operações interestaduais a conhecerem as alíquotas dos estados de destino em relação às mercadorias que eles vendem. O que põe um problema de praticabilidade. Hoje eu recebi um e-mail de uma dessas empresas que fazem assessoria contábil, enfim, dizendo exatamente isso. Olha, agora, a partir de janeiro, você vai ter que conhecer todas as alíquotas do Brasil. Nosso sistema já tem e tal. Então, quer dizer, porque realmente vai criar uma crise de praticabilidade. Né? Uma crise de praticabilidade. Aí eu vou mais além. Né? Eu vou mais além. Eu pergunto, e se no estado de destino a alíquota foi inferior à alíquota interestadual? Por exemplo, você tem lá no Pará, por exemplo, uma alíquota de implementos agrícolas que é 5%. Trator, implementos agrícolas, 5%. A alíquota interestadual é 7%. Eu pago 7 para São Paulo e lá no Pará a alíquota interna é 5%. Como é que faz? Não tem diferença para pagar, então, para o Pará. Como é que os fiscos vão fazer? Vão dizer, não, nesse caso, aí nós temos que voltar para a alíquota modal, que é a alíquota de 17%. Se tiver isenção lá também, né? Ou se tiver isenção. Né? Então, isso vai dar uma confusão dos infernos, porque você vai precisar conhecer o sistema dos estados destinatários das suas mercadorias, sob pena de você não conseguir apurar. Essa é a primeira questão. Né? A lei de São Paulo, eu tive a cautela de olhar, e em São Paulo, bem, então a emenda disse isso, e aí ficou a nuvem. Né? E agora, como é que faz? Né? São Paulo se apressou e fez a lei. São Paulo fez uma lei ordinária para regular a lei complementar, a emenda constitucional. Só que a lei de São Paulo não esclareceu nada. Continua, ela só reproduz a emenda, não esclareceu nada. Aí eu fui para a lei de Minas Gerais. A lei de Minas Gerais já diz claramente que a alíquota de destino é a da mercadoria mesmo, portanto, esclarece que é a da mercadoria, porque a primeira dúvida que me ficou foi se essa alíquota seria a alíquota modal, que isso facilitaria. Qual é a alíquota modal? A alíquota modal é 17, ou 18 em alguns estados. Né? Então, aqui é 18, São Paulo, no Pará é 17, em alguns estados do Rio acho que é 18 também. Então, 18 menos 7, eu fico sempre com aquela regra do 18, né? Que é a primeira dúvida que eu fiquei, quando vi isso. Não, aí vai a lei de Minas, diz, não, é a alíquota da mercadoria no estado de destino. Então, Minas Gerais já entende claramente que é da mercadoria. Não sei qual é o entendimento do fisco paulista, mas é a alíquota da mercadoria, para Minas Gerais. Né? Lá para o Pará, por exemplo, eu tive o cuidado de perguntar, o entendimento do fisco é da mercadoria também. Não, é da mercadoria. Se a mercadoria for menor que a alíquota interestadual, não, aí nós precisamos ver. Aí não tem resposta. Aí nós precisamos estudar. Né? Aí, não, precisamos do CONFAS, porque o CONFAS... Não, mas eu quero saber agora. Não, eu tenho que ver o CONFAS. Não pode, a alíquota interestadual menor, a interna nunca pode ser menor. Não pode, mas como é que tem? Conheço uma meia dúvida. Não, pois é, mas aí tem que ver o CONFAS, tem que ver... Então, mas tem, né? A gente sabe que tem isenção, tem redução de base de cálculo, tem alíquotas menores nos estados para algumas coisas, a gente sabe que tem. Que é a regra da Constituição de que a alíquota interna
não pode ser menor que a interestadual, não está nem claro no Supremo. Né? Qual a alíquota interestadual? A de 7 ou a de 12? Se eu tenho duas alíquotas interestaduais no Brasil e a Constituição diz que uma alíquota interna não pode ser menor que uma interestadual, eu pergunto, qual a interestadual? A de 12 ou a de 7? Né? O Supremo tem um precedente do ministro Maurício Corrêa, no caso de automóveis, que ele diz que é de 12. Eu, pessoalmente, entendo que é de 7. Que se o critério é pelo menor, eu vou para o 7, não para o 12. Mas é uma questão que está aberta. Tem um precedente do Supremo, do ministro Maurício Corrêa, numa discussão de automóveis proposta pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, contra o Estado de São Paulo. Onde o Supremo, voto vencido do Celso de Mello, acho que do Marco Aurélio, dizendo, não, é o 7, não o 12. Né? Mas isso está em aberta a jurisprudência. Quer dizer, se até isso... Quer dizer, a Constituição vai interar quantos anos aí? 30? Né? Daqui a pouco. E não se... vem do ICM, ninguém sabe nem qual é a menor. 66. Então, não se sabe ainda qual é a menor. Se é a menor, é a de 7, a parâmetro é a 7 ou é a 12. Né? Não se sabe. Quanto mais agora, com essa necessidade de você ter a diferença entre a interestadual e a interna. Bem, aí, vamos aguardar o CONFAS. Veio emenda, vamos aguardar. O Estado de São Paulo fez a lei, o Estado de Minas fez a lei, não resolveu nada. Né? Veio o convênio. Aí o CONFAS sentou para fazer o convênio. Né? Aí veio o convênio para resolver tudo. Né? Convênio 93, de 17 de setembro de 2015. Agora, tem pouco tempo. Aí você vai ao convênio, e aí o convênio não resolve nada, doutor Edmar, continua do mesmo jeito. Aí vem o convênio e diz, olha, o remetente do bem deve utilizar, estou lendo a cláusula 2ª, o remetente do bem deve utilizar a alíquota interna, prevista na unidade federal de destino, mas também não diz que é da mercadoria. Continua a dúvida. Né? Diz, olha, a alíquota interna da do destino está na Constituição, não precisaria o convênio dizer, para calcular o ICMS total devido na operação. Então, ele diz, olha, você pega a alíquota interna lá do final e calcula o ICMS total. Depois você vem e utiliza a alíquota interestadual para a operação, se for 7 ou 12, né, dependendo de onde você está mandando, para o cálculo do imposto devido à origem. Então, você faz duas contas. Você faz a conta do total, depois você faz a conta da interestadual para o remetente, o Estado remetente. Aí você recolhe para o destino o imposto correspondente à diferença entre o maior e o menor. Né? Então, você faz duas guias. Você faz uma guia para o destino e uma guia para a origem. Bem, aí ele vem embaixo e diz, olha, a base de cálculo, que é outra questão, é o seguinte, a base de cálculo desse imposto é o valor da operação. Novidade, né? Que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, né? No convênio precisa dizer, né? Observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 13, que é o chamado cálculo por dentro. Aí começa complicado, doutor Marcelo. Né? Então, eu faço esse cálculo por dentro de quanto? Vamos supor que lá a alíquota do Pará, desse produto aqui, seja 17. Eu faço o cálculo por dentro, quando eu estou aqui em São Paulo, tenho que olhar para a alíquota do Pará. Eu faço o cálculo por dentro lá do 17 e depois diminuo daqui de São Paulo, ou eu tenho o meu preço aqui, retiro daqui a interestadual, meto o cálculo do 17 e depois eu retiro a interestadual que eu fiz da redução para calcular a interestadual aqui. E aqui começa a confusão. Qual é a interpretação de alguns estados, inclusive do Pará, que é diferente da interpretação de São Paulo? Pará entende, alguns estados também, em algumas leis, inclusive Minas Gerais colocou na lei disso, que é o seguinte, você tem que fazer assim, você tem que pegar, você tem o seu preço, 100, quanto é a alíquota interestadual? Daqui para lá, 7, então você tira 7, você fica com preço líquido. 93 é o seu preço líquido. Você pega esse 93, aplica a alíquota lá do destino, aí você vai chegar no preço cheio para ter a base de cálculo do produto lá, cheio, e esse seria o imposto de ICMS devido ao estado de destino. Depois quando você tiver isso, você retira o 7 e paga o 7 para São Paulo e a diferença para o estado de destino. São Paulo não quer fazer assim. São Paulo diz, não, você faz tudo cheio em cima do preço de São Paulo, porque aí ele tira o 7 de uma base alargada,
que ele tira o 7 da base alargada e pega a diferença e deixa para o estado de destino. Então, isso aqui já vai ser uma fonte inesgotável de confusão. Por quê? Porque as leis, já tem leis estaduais, Minas Gerais, outros estados estão fazendo, eu peguei 2 exemplos apenas, que estão estabelecendo a base de cálculo. Né? A base de cálculo. E São Paulo, por exemplo, não ratificou esse convênio aqui, que eu li, CONFAS. São Paulo, Minas e São Paulo, Rio e Santa Catarina não ratificaram esse convênio porque não concordam com essa forma de calcular a base de cálculo dessa operação interestadual. E mais, eu vou concluir, doutor, 5 minutos. O convênio esclarece a questão do crédito. Diz, olha, o crédito poderá ser usado apenas no Estado, apenas para abater o que é devido ao Estado remetente, o que tem uma certa lógica. Se você tem crédito, você abate apenas contra o Estado no qual você está situado. O Estado de destino não tem nada a ver com a tua relação com o Estado onde você está situado. Então, essa é uma regra que está no convênio. Bem, a questão da eficácia gradativa, 20% ao ano a partir de 2015, como 2015 não se aplicou a emenda, agora, em 2016, já vai se aplicar a 40%. Portanto, essa transferência vai ser feita em 5 anos, sendo que agora em 4 anos, porque era para iniciar em 2015, não iniciou em 2015, agora, em 2016, nós já vamos ter 4 anos, está claro na emenda e está claro na Constituição. O fato é que nós vamos ter problemas aí graves de desconexão entre os estados. Eu tive uma notícia hoje que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive, tem um parecer, que eu não tive acesso, mas quem tiver é bom olhar, que esse convênio seria inconstitucional, porque ele estaria disciplinando o contribuinte, disciplinando regras, por exemplo, em alguns lugares, leis até de substituição tributária, né, que impõem ao vendedor aqui responsabilidade de substituição tributária, quando o produto no destino está submetido à substituição tributária, e que isso deveria vir por lei complementar. Portanto, o convênio não teria a competência para fazer esse regramento, disciplina de base de cálculo, por exemplo. O que o convênio está fazendo é disciplinar a base de cálculo. Porque a Constituição, ela disse, olha, a alíquota daqui, a alíquota que se aplica a do destino, diminui a do destino menos a interestadual. A interestadual fica com o remetente e a do destino fica para o Estado comprador. Bem, a Constituição regulou a alíquota. Não há dúvida. Agora, a Constituição não regulou, por exemplo, se isso aí se aplica ao simples. A Constituição não regulou como é que trata no caso de substituição tributária. A Constituição não regulou a responsabilidade. E se o remetente daqui não fizer a operação e não recolher ao Estado de destino, pode o Estado de destino? Qual a medida que o Estado de destino pode tomar contra o contribuinte do Estado remetente? Porque é o Estado remetente, o contribuinte que está no remetente, que tem que pagar para o destino. Então, é o contribuinte, é o Estado de Pernambuco, do Paraíba, do Ceará, do Piauí, do Pará, etc., que vai acionar o contribuinte que está aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Quais são as regras que vão regular esse acionamento, por assim dizer, do Estado de destino contra o Estado de origem? Quais são as regras que vão qualificar a condição do sujeito que está remetendo? Quais são as regras que vão definir essa questão relativa às alíquotas, quando elas forem inferiores? Se houver incentivo fiscal. Né? Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional teria, segundo tive uma notícia, um parecer no sentido de impugnar esse convênio CONFAS, no sentido de que precisaríamos de uma lei complementar para dar segurança jurídica para os contribuintes nas operações interestaduais nessa relação com operações interestaduais. Por isso, eu gostaria, sinceramente, de chegar aqui e dizer que está tudo resolvido. Né? Vocês podem perceber que eu vim aqui para dizer que não está nada resolvido. Né? Que a confusão está apenas começando, né? Que nós vamos ter discussão de alíquota. Né? Primeiro, precisa estar alíquota prevista em lei? Não precisa estar prevista em lei?
né? E alguns fiscos, por exemplo, entendem que não precisa nem ter lei estadual, né? A Constituição já diz que a alíquota interestadual que se aplica, que é a alíquota do destino menos a alíquota interestadual, não precisa de lei estadual. Basta o governador fazer um decreto tornando aplicável a emenda constitucional. Ou o convênio, né? O convênio já regula como é que faz a apuração da base de cálculo, diz como é que paga. Eu não precisaria ter uma lei estadual regulando isso, porque o convênio já faz o governador por decreto, internaliza o convênio, e não precisaria ter uma lei estadual para estabelecer o diferencial de alíquota, nesse caso, porque eu não preciso, porque a Constituição já diz que o diferencial de alíquota, que a alíquota é do destino, menos a alíquota interestadual, então eu não precisaria ter uma lei, basta um decreto. A discussão na base de cálculo, idem. Enfim, todas aquelas discussões que nós tivemos lá em 96, quem é velho, mais velho, lembra, né? Sobre a Lei Complementar 87. Se nós precisaríamos ter uma lei ordinária estadual, prevendo o diferencial de alíquota, regulando a base de cálculo nas operações interestaduais, onde a Constituição, a lei complementar, ela é silente no que tange a operação interestadual com mercadorias, nós vamos reviver agora essa emoção, porque nós vamos ter que, de novo, discutir, né, qual é essa alíquota interestadual e, sobretudo, qual é o mecanismo de definição dessa base de cálculo. Porque a verdade é que os estados vendedores não engoliram bem a emenda constitucional, porque ela representa uma queda violenta de arrecadação para os estados vendedores. Estados que tinham 100% daquela venda vão passar a ter parte apenas da venda e 20% de perda ao ano. E isso representa perdas significativas. O Estado de São Paulo, sobretudo, muito significativas, né? E vão tentar, de todo modo, embaraçar essa discussão com prejuízo para o contribuinte, porque esse é que vai sofrer, vai ficar entre o mar e o rochedo, porque vai ficar o estado de destino exigindo um cálculo de diferencial de alíquota e de base de cálculo diferente daquele do estado onde está o contribuinte submetido à fiscalização local, que quer e vai querer um cálculo de base de cálculo diferente daquele que está querendo o estado de destino. Então, eu acredito que a implementação dessa emenda constitucional vai ainda gerar um intenso debate. Acho que o Senado Federal poderia ter um papel mais ativo nessa questão. Não sei se isso poderia gerar ou não gerar. No Brasil, tudo gera, né? Objeto de discussão judicial. Mas o Senado, eu acho que mais simples, mais fácil para o contribuinte conseguir uma regra no Senado Federal que regule e dê segurança jurídica, do que nós conseguimos a aprovação de uma lei complementar, né, para dizer como é que faz esse cálculo, né, Edmar? Se faz por dentro pelo 17, pela alíquota do fim, ou se faz aqui por dentro pela alíquota da remessa daqui do vendedor, né? Então, se nós formos esperar uma lei complementar, como que é a PGFN, parece, aparentemente, nós vamos viver momentos ainda de muito conflito entre os estados e o contribuinte. Talvez uma resolução do Senado ou uma regra do CONFAS que fosse mais clara, pudesse resolver melhor essa questão. Porque o convênio hoje em vigor, ele não diz nada, ele só diz que essa conta é feita por dentro, aplicando a base de cálculo por dentro. A base de cálculo por dentro, tudo bem, mas em cima do qual preço? Do preço líquido ou do preço cheio, quando eu vendo aqui, o preço de vendedor? Porque quando o preço do vendedor sai daqui, ele sai com o ICMS por dentro. Se a alíquota, a premissa 1 é a alíquota do destino na operação, eu tenho que fazer pelo líquido. Se a premissa não, é que eu tenho, apenas isso é apenas uma divisão de recursos entre. Quer dizer, qual é a natureza dessa regra? É uma regra destinada ao contribuinte, né? Quer dizer, é uma regra destinada ao contribuinte, no sentido de calcular o imposto, ou é uma regra destinada aos estados? Olha, isso aqui é uma regra destinada aos estados. Nós vamos apenas dividir o ônus tributário da operação. Um pedaço para você, um pedaço para o vendedor. Né? Eu acho que quando foi feita a regra, ela foi feita com o sentido de uma redistribuição de receita. Quando se desce para a aplicação da regra, é que começa a haver essas interpretações de que não é bem assim e que, na realidade, isso é uma regra destinada ao contribuinte e o contribuinte, portanto, vai ter que calcular isso da forma que cada Estado entender melhor.
São essas as minhas considerações. Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição do senhor. Obrigado. Professor Helenilson, depois da sua apresentação, eu tenho que revelar um duplo sentimento de dessabor. Primeiro, porque eu tenho essa péssima, dentre minhas atribuições, função de ter que interromper tão brilhante apresentação, né, que veio desde a origem até um segundo momento que me causa tristeza de saber que o problema continua e cada vez parece que não tem fim, né. De qualquer sorte, acho que agora fica aberto no final, fazer para o final. Então, a gente vai passar aqui a próxima apresentação. O professor Adolfo Bergamini, advogado, professor de Direito Tributário da GVLOL, Escola Fazendária de São Paulo e outras, juiz-presidente da 2ª Câmara Julgadora do TIT, aqui de São Paulo. Falando sobre um assunto também extremamente interessante, que diz respeito à boa-fé no creditamento de documentos inidôneos, o crédito e as notas frias. Com a palavra, o professor. Só antes de passar o meu tema, eu coloco, professor Helenilson, mais algumas questões nessa cesta de problemas. Eu notei aqui. Ao estipular essa repartição de receitas, a Constituição Federal criou uma nova competência tributária aos estados de destino, se criou, no eventual não pagamento e ou divergência de valores, isso cria ao estado de destino uma atribuição tributária de me fiscalizar, a empresa paulista. Então, você cria uma nova espécie de fiscalização. Se houvesse essa possibilidade de cobrança pelo estado de destino contra uma empresa paulista ou de um estado remetente, como seria feito isso? Inscrição endividativa direta e protesto CDA? Ou eu permitiria que o contribuinte ou que o estado de destino me autuasse em terras paulistas? Isso faz com que haja a necessidade de uma lei complementar, dado esse possível conflito de competência ou competências dúplices a um só contribuinte, né? Se houver necessidade de lei complementar, então nós teríamos que respeitar a anterioridade de exercício e a nonagesimal a partir da lei complementar. Se for necessário, a parte de 2016 está prejudicada pela nonagesimal. Se não for votada essa lei complementar possível até dezembro, por conta de questões políticas evidentes que a gente vê no noticiário, e ela for votada só em 2016, então 2016 está inteiro prejudicado, né? Então, fica mais essa cesta de problemas. Outra coisa, São Paulo estipulou, via revogação de um decreto, a incidência de ICMS sobre softwares baixados via download, né? Reprisando o que já era feito no Mato Grosso. Então, se um contribuinte paulista vai para Poços de Caldas e baixa um aplicativo pelo seu iPhone em Poços de Caldas, quem é que é o titular desse ICMS? Ou um contribuinte mineiro, né, que baixa um aplicativo do Google, que está em São Paulo, de quem é esse ICMS, né? Por conta de ser consumidor final. Então, nós temos aí vários problemas, não só esses colocados, mas uma gama de problemas em relação à semana da TT7, que foi colocada aí a toque de caixa por conta de repartição de receita, mas isso gera vários problemas jurídicos que até então ninguém pensou. Fica mais essas questões para Helenilson, se você pensar a respeito aí quando o pessoal for perguntar. Nós não conversamos. Tem um congresso novo, né, para isso. Nós não conversamos a respeito e desculpe aí fazer o papel de advogado do diabo. E eu vou deixar atrás. Você não está aqui para explicar, você está aqui para... Exatamente. Bom, eu fiz aqui. O Argo seria o apresentador desse tema de hoje, e ele não pôde por questões lá internas da Fazenda, então eu me dispus a fazer a substituição dele. E eu montei aqui um roteiro, por isso não tem slide para ser apresentado. O tema é nota fiscal, desculpem, crédito indevido ou crédito glosável em razão da aquisição de mercadorias de fornecedor tido como inidôneo. Aonde se contextualiza essa discussão? Sabemos nós, aliás, já disse aqui na parte da manhã, que o ICMS e o IPI tem como regra de não cumulatividade o chamado crédito de tributo, ou chamado popularmente como imposto contra imposto. O imposto da operação anterior, destacado em nota fiscal, aquele valor será tomado como crédito para abatimento do imposto da operação posterior. Imposto posterior, aquele imposto destacado em nota fiscal de venda. Eu faço um encontro de contas e pago a diferença, não é isso? Os limites constitucionais do IPI e do ICMS para a apropriação de crédito é a saída isenta ou não tributado, salvo disposição legal estadual ou federal,
permitindo a manutenção de crédito em situações de saída com